Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Giovanni, professor de História da Rede Municipal de Educação, e esta é a nossa 9ª aula. Na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre um assunto muito interessante. Nós iremos falar sobre os ciclos econômicos, exploração do pau-brasil, da cana-de-açúcar e também o processo de exploração dos minérios, mineração de ouro e de prata durante o Brasil colonial. E para nós termos início, nós vamos estudar sobre a exploração do pau-brasil. Na aula passada, nós aprendemos que logo após os portugueses chegaram no território que hoje é o Brasil, o primeiro objeto de exploração foi a madeira, foi a exploração do pau-brasil. Partindo daí, nós iremos falar sobre o ciclo do pau-brasil ou exploração do pau-brasil. Os portugueses chegaram no Brasil em 1500, Então, de 1500 até 1530 é o período que nós chamamos de Brasil pré-colonial, certo? É um período que não houve povoamento no Brasil. No Brasil apenas existiam portugueses que serviam para o processo de exploração da terra. Nesse período pré-colonial é que vai dar início ao chamado ciclo do pau-brasil. No Brasil, a princípio, não se encontraram metais preciosos. Então, Portugal ele precisaria de outras formas, de outros meios de ganhar lucro, que era a colônia. Lembrando que o Brasil, durante aquele período, era uma colônia extrativista. O Brasil ainda não tinha aquela identidade de nação. Então, durante 1500 até 1530, no Brasil ficou esse processo de exploração do pau-brasil. Portugal, de 1500 a 1530, continua com o rico comércio das especiarias, Então, a exploração do pau-brasil vai ser meio que uma atividade secundária para Portugal. Mesmo assim, ele continua nesse processo de exploração do pau-brasil. Então, vamos dizer que esse processo vai ser um chamado plano B para o Brasil. O plano A era continuar com as especiarias, Porém, o plano B, no caso, para a colônia, seria a exploração do pau-brasil. Primeiro, nós devemos destacar alguns fatores. Professor, por que o pau-brasil se chama de pau-brasil? Bom, vale lembrar que a árvore, a madeira pau-brasil, ela tem uma tonalidade muito forte, de um vermelho muito forte. Então, os portugueses falavam que aquela árvore, ela tinha cor de brasa, Essa árvore tem uma cor Brasil. Então, daí veio o nome, pau-brasil, devido a essa semelhança da cor, beleza? Bom, professor, e para que servia essa madeira? Qual era a utilidade dessa madeira para os portugueses? Bom, vocês devem já ter ouvido que essa madeira era utilizada para a extração da pigmentação vermelha que ela fornecia. Ou seja, em outras palavras, os portugueses utilizavam essa madeira para tirar tinta, certo? Para colorir tecidos na Europa. Bom, vale destacar também que os portugueses eles utilizavam aquela madeira do pau-brasil, que por sinal é uma madeira muito nobre, eles utilizavam aquela madeira também para a fabricação de navios, porque Portugal ele foi pioneiro na expansão marítima. Então, aquela indústria naval também utilizava a madeira do pau-brasil nesse processo de fabricação naval. Vale lembrar também que outro processo de atividade de utilização dessa madeira foram também na marcenaria, em Portugal, na fabricação de móveis. Mas, a princípio, vamos utilizar o conceito também que utilizaram para pegar a pigmentação, a utilizar para tingir tecidos na Europa. Bom, a extração do pau-brasil ela vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. E todo esse processo, ele tem várias características. Por exemplo, vamos citar o estanco. O estanco era uma das características de exploração do pau-brasil, na qual toda madeira extraída ela é monopólio da coroa, ou seja, toda madeira cortada aqui no Brasil, todo pau-brasil extraído, ele era monopólio da coroa. Nenhuma outra nação, a não ser Portugal, poderia extrair o pau-brasil. Inclusive, nesse processo de extração vai se destacar um nome, que é um cara chamado Fernando de Noronha, que ele era um dos principais arrendatários dessa extração, do pau-brasil, que hoje é uma ilha também muito conhecida, onde o pessoal vai viajar para lá, tirar suas férias. Como era realizado essa prática de extração do pau-brasil? Nós devemos destacar nessa prática de extração do pau-brasil, o escambo. O escambo ele pode ser definido como as trocas comerciais entre o índio nativo e o português. O escambo, ele era realizado
quando o indígena ia lá, cortava a madeira, levava até o português e em troca dessa madeira, como foi citado na aula passada, né, em troca dessa madeira o indígena recebia algum objeto, né, de seu interesse. Professor, então o português estava, né, enganando o indígena? Não, gente, eu não vejo como uma forma de engano, ou seja, cada um tinha seus interesses, cada um tinha interesse no produto do outro, certo? O indígena não tinha um produto como um machado, como um espelho, né, como alguns tipos de tecido, então ele pensava, cara, ele está me dando isso aí, eu estou dando só madeira, olha o tanto de madeira que eu tenho. Já o português tinha outra visão, né? Fala, cara, o índio, eu estou dando um espelho para ele está me trazendo madeira, algo que está me gerando lucro. Então, tanto o povo nativo, né, os indígenas, quanto o português, ele tinha sua mentalidade em relação a essa troca comercial conhecida como escambo. O escambo é uma mão de obra livre. O indígena ainda não estava sendo escravizado, tá? Então, o escambo é caracterizado também como uma mão de obra livre. Bom, então, professor, o índio cortava aquela madeira e ele levava essa madeira para onde? Como que funcionava? Bom, gente, na colônia tinham grandes galpões, né, que eles chamavam de feitorias, tá? Eram grandes galpões construídos pelos portugueses. Muitas vezes esses galpões que eram feitos nos litorais, né, na beira-mar, muitas vezes esses galpões, eles eram fortificados ou não. E era exatamente nesses galpões, nas feitorias, que o indígena cortava madeira, colocava no ombro e levava até aquela feitoria. E lá era realizado o escambo, né? A negociação entre o índio e o português. Bom, ainda nesse contexto do pau-brasil, né? Do ciclo do pau-brasil, vale a pena nós destacarmos as chamadas expedições guarda-costas, né? Lembrando que franceses, eles começaram a contrabandear a madeira de Portugal, que no caso a madeira que estava aqui na colônia, e a colônia era de Portugal. Então, o rei de Portugal, ele vai criar, né, as chamadas expedições guarda-costas, que eram uma expedição de proteção da colônia, certo? Uma maneira de evitar o contrabando do pau-brasil, uma maneira de evitar que países, assim como a França, que não aceitava o monopólio comercial de Portugal sobre a colônia no Brasil, invadir. Então foram criados por Portugal nas chamadas expedições guarda-costas, que guardavam o litoral brasileiro de invasões de possíveis países estrangeiros, né, como a França. Bom, e falando ainda sobre esses processos de ciclos econômicos, nós iremos dar destaque também para o ciclo da cana-de-açúcar. Bom, esse conceito de ciclo é amplamente estudado por vários historiadores. Por quê, professor? Porque ciclo ele dá a ideia de algo que vai ter um início e também vai ter um fim. Porém, no Brasil nunca se parou de cultivar, né, a cana-de-açúcar. Então, muitos historiadores debatem sobre esse contexto de ciclo. Porém, esse contexto, né, de ciclo da cana-de-açúcar ele é amplamente utilizado, né, em provas, né, em vestibulares. Então, nós iremos estudar, né, sobre esse conceito também de ciclo da cana-de-açúcar. Beleza. O ciclo da cana-de-açúcar vai do século XVI, né, até o século XVIII. Professor, por que escolheram cultivar cana-de-açúcar? Quais foram os motivos que levaram os portugueses, né, a cultivar a cana-de-açúcar, professor? Bom, isso é simples. Portugal já tinha experiência, né, com o cultivo da cana-de-açúcar. Já tinha experiência numa ilha chamada Ilha da Madeira. Então, Portugal ele já tinha uma certa experiência. E também Portugal já havia cultivado, né, a cana-de-açúcar na Ilha dos Açores, né, próximo lá às costas africanas. Então, isso foi um dos motivos de Portugal cultivar a cana-de-açúcar no Brasil. Por quê? Porque ele já tinha experiência com o cultivo. Outro fator que fez com que Portugal, né, cultivasse a cana-de-açúcar foram, né, promover o povoamento da colônia, certo? Durante aquele período, né, os europeus eles tinham um princípio chamado princípio Ultiposidetis, ou seja, um princípio de acordo com a posse da terra. Portugal ele estava com medo de outras nações tomarem a sua colônia, que era o Brasil. Então ele resolveu povoar aqui a colônia. Resolveu colonizar, e na aula passada eu falei para vocês que colonização era no sentido de povoamento. Então, a partir do momento da produção da cana-de-açúcar, houve também a expansão do povoamento aqui na colônia. Outro fator também que fez com que os portugueses cultivassem a cana-de-açúcar aqui no Brasil foram a terra e o clima favoráveis para a produção. Devido ao Brasil, né, ter uma fertilidade incrível no solo, certo? Fez com que a produção da cana-de-açúcar
desenvolvesse um potencial muito grande devido à fertilidade do solo. Isso gerou uma alta produtividade nesse processo de produção da cana-de-açúcar. Outro fator também muito importante, lembrando que nós estamos no contexto mercantilista, certo? É a alta rentabilidade na produção. Ou seja, a cana-de-açúcar, né, era um insumo que gerava, né, altos lucros para Portugal. Beleza? Lembrando, gente, que nós estamos falando sobre o ciclo da cana-de-açúcar dentro do contexto da Idade Moderna e seus acontecimentos. Durante aquele período do ciclo da cana-de-açúcar, foi o período do absolutismo, né? Foi o período das chamadas reformas religiosas que nós estudamos. Também foi o período do chamado renascimento cultural. E também da expansão marítima e o mercantilismo. Professor, então o senhor fala tanto de mercantilismo, o que seria, professor, um mercantilismo? Me explica para me entender de uma vez por todas. Bom, gente, o mercantilismo ele não tem tanta definição. Se você procurar no dicionário, você não vai encontrar uma definição exata para o mercantilismo. O mercantilismo foram uma série de práticas econômicas adotadas durante a Idade Moderna. Por exemplo, nós podemos destacar como uma das práticas econômicas adotadas no mercantilismo, né, o chamado metalismo. Ou seja, a riqueza de uma nação era proporcional à quantidade de metais preciosos que aquela nação teria. Então, o metalismo é uma das características do mercantilismo. Outra característica do mercantilismo é a chamada balança comercial favorável. Em outras palavras, para explicar para vocês ficar bem simples, é o seguinte: balança comercial favorável é exportar mais do que importar. Ou seja, as nações tinham essa preocupação de exportar mais do que importar. Se nós falamos em exportação, nós estamos falando em vender um produto para fora, certo? E em troca o dinheiro vir para dentro da nação. Ou seja, nesse processo da balança comercial favorável, os portugueses eles tinham esse interesse de quê? De arrecadar riqueza, não de ter gastos. Então, a balança comercial favorável, né, ela está no conceito de exportar mais do que importar. Porque quando você importa algo, você ganha um produto, porém você está mandando o seu capital para fora. Consequentemente, você está perdendo o seu capital. Então, uma das características do mercantilismo é a chamada balança comercial favorável. Outra característica muito forte do mercantilismo seria, né, o intervencionismo estatal. Ou seja, o monarca ele poderia interferir na economia. E uma das principais características também do mercantilismo, que é o que nós devemos chegar, vai ser no sistema colonial. Né? O sistema colonial, a colônia, ela está inserida nesse contexto do mercantilismo. Ou seja, a colônia ela vai gerar lucro para a metrópole. Ou seja, no caso do Brasil, né, a colônia portuguesa, que era o Brasil, ela geraria lucro para Portugal. Nesse contexto, né, de mercantilismo, nesse contexto da produção da cana-de-açúcar, nós podemos destacar também o Pacto Colonial. No caso do Pacto Colonial, toda a produção açucareira que era produzida aqui no Brasil poderia ser destinada apenas, né, para Portugal. Também é uma característica muito forte desse processo da sociedade, né, açucareira, né, do processo do ciclo do açúcar. Bom, gente, nós iremos falar sobre a sociedade açucareira. Bom, nesse contexto da sociedade açucareira, aqui no Brasil colônia, o engenho era composto por várias instalações. Por exemplo, nós tínhamos no engenho as roças, né, as lavouras, as roças. Nós tínhamos a senzala, onde os escravos, né, residiam. Nós tínhamos a moenda, onde era moída a cana-de-açúcar. E nós tínhamos a casa grande, onde morava o senhor de engenho, né. Então, o engenho é composto por várias instalações. Dentro desse engenho tem todo um contexto, né, social inserido. Bom, gente, nesse processo aí de extração, né, de cultivo da cana-de-açúcar, nós tivemos o financiamento da Holanda, né? Os holandeses, eles refinavam, eles financiavam, né, todo esse processo da cana-de-açúcar. Bom, esse processo da cana-de-açúcar, ele foi pautado num sistema conhecido como plantation. Professor, plantation, está falando inglês agora, é muito simples entender o plantation, né? O plantation ele é baseado na monocultura, ou seja, a produção de apenas um produto, é pautado também no latifúndio, ou seja, essa produção ela é feita numa grande propriedade de terra, e essa produção ela é direcionada à exportação. Então, essas são as características aí, né, do ciclo da cana-de-açúcar, pautada também no que nós chamamos de plantation. E outra característica do plantation também, né, é a utilização da mão de obra escrava. Bom, gente, então essa foi a nossa aula de hoje. Como o tempo ele é muito curtinho, não dá para falar sobre todos os ciclos econômicos aí durante
o Brasil colônia. Mas espero que vocês tenham pegado algo, espero que vocês tenham compreendido, né, sobre pelo menos o ciclo do pau-brasil e o ciclo da cana-de-açúcar. Não esqueçam de acessar a nossa ferramenta digital, né, a Palmas Homeschool. Sintonize também sua TV no canal 5.2, tá? Lá estará, né, passando todas as nossas aulas. No mais, muito obrigado, tá? E se sintam abraçados pelo professor Giovanni. Tchau, tchau.